A Operação Tempus Veritatis da Polícia Federal jogou luz sobre as atividades de um até então desconhecido braço do Exército. Eu confesso para vocês que eu nunca tinha ouvido falar. Esse braço fica em Goiânia, o tal do Batalhão de Operações Psicológicas do Exército. A unidade, a única do país, era comandada pelo tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida, exatamente aquele que chorou quando foi... desmaiou, né, na verdade? Desmaiou. Isso. Flávio Bolsonaro. Caiu. Tradição. Né? É escândalo, né? Caiu. Ela fez sozinha, não fui eu hoje. Mas ele desmaiou ao ver os agentes da Polícia Federal na porta dele. A ação policial levou muita gente a se perguntar o que faz e para que serve, né, um batalhão de operações psicológicas, principalmente em tempos de paz. E, Rubens, você mergulhou nesse assunto, você respondeu partes dessas perguntas que a gente se faz e que a gente não entende ainda nessa coluna da Pública. Então, queria que você explicasse para a gente de primeira mão, porque é o que a gente fala aqui, né? Para que serve um batalhão de operações psicológicas? Sim, esse batalhão já estava no nosso radar já há algum tempo. Nós tínhamos recebido algumas informações e monitorávamos o andamento dessa história, mas, evidentemente, não sabíamos o envolvimento do comandante do batalhão, segundo a Polícia Federal, na disseminação de fake news. Basicamente, aquela live que um argentino empresário divulgou na Argentina com várias fake news, desinformações, né, e sobre as urnas eletrônicas no Brasil. Nesse contexto é que o comandante do batalhão se comunica com o Mauro Cid por telefone, segundo a Polícia Federal. E também há um comentário do comandante dizendo que o nosso pessoal é muito bom, trabalha muito bem. Então, a operação da Polícia Federal não mirou o batalhão, mas resvalou nele, né, na figura do comandante. Então, procuramos desenvolver, jogar luz sobre essa história. Então, algumas conclusões são possíveis, né? O batalhão existe desde 2005, havia sido planejado em 1999, no governo Fernando Henrique, foi criado em 2005. E, durante um tempo, em 2002, era um destacamento. Ao longo do tempo, ele mudou o nome, de 2012 a 2019, ele se chamava outra coisa, falava informações, algo assim, não o termo psicológico, como começou a aparecer a partir de 2019, justamente no governo Bolsonaro. Esse batalhão, nós não sabemos detalhes internos da sua operação, por exemplo, o número exato de militares. Como é um batalhão, deve oscilar de 300 a 1.000, então o número ainda é impreciso. Então, para tentar entender o batalhão, nós nos valemos de duas teses, dois estudos feitos por militares brasileiros. Um deles muito bem informado sobre o batalhão, porque trabalhou 6 anos no batalhão. Então, ele escreve uma tese, né, um trabalho de conclusão de curso para a ECM, que é a Escola de Estado-Maior, no Rio de Janeiro, que é uma escola da elite do Exército Brasileiro, destinada à formação de altos quadros. E neste estudo ele desenvolve a natureza, a função e os objetivos gerais do batalhão. Então nós não conseguimos compreender as operações específicas, mas ele, nesse estudo, ele menciona vários documentos internos do Exército que eu considero, né, perturbadores. Por exemplo, ele diz que há uma diretriz do próprio Ministério da Defesa dizendo que um dos objetivos do batalhão é conseguir obter comportamentos desejáveis do público-alvo. O que são comportamentos desejáveis e desejados por quem, né? Também esses documentos internos do Exército falam em ambiente interno, também fala em diretrizes políticas. Então, são informações, pedaços de informações, né, que levantam muitas dúvidas. Acho que em um estado de guerra, um batalhão psicológico tem uma justificativa e um fim, que seria elevar o moral da tropa, né, desqualificar o inimigo numa guerra. Ok, acho que é mais ou menos razoável que exista. Mas um batalhão voltado para o público interno do seu próprio país, em tempos de paz, então isso gera muita dúvida, né? Os documentos...
Sim. Não, desculpa, é que eu falei, enquanto você falava, a gente rodava imagens aqui, que acho que são da sua reportagem, do batalhão, e tinha uma faixa muito curiosa ali na parede, né, atrás das tropas, como é que é? Conquiste corações e mentes e almas te seguirão. Que, olha, almas penais, não sei que almas que eles querem, ali, ó, conquista corações e mentes e almas te seguirão. Então, fica parecendo quase o Padre Quevedo, né, isso não existe. Isso não existe. Eu estou tratando como brincadeira, mas é porque a gente fica espantado, mas é algo sério, porque operavam, inclusive, na tentativa de golpe. Mas era só para chamar a atenção para esse fato, né? A estranheza, que tipo de ideia que pode estar por trás de um batalhão, como você falou, 300 pessoas, o que eles fazem ali? Que tipo de operação? É voltado para as tropas, para levantar a moral de quem está lá na fronteira, cuidando da fronteira no meio da floresta, porque precisa às vezes, né? Ou não? É para fazer operação política mesmo, de disseminar ideias, não sei, anticomunistas? O que é que eles fazem, né? Mas você ia falar de alguns documentos que esse professor, ao fazer o estudo lá na Escola de Estado Maior, cita, né? Você tem mais alguma pista? Conseguiu chegar e pediu esclarecimentos para eles? Eles não informam, é? Nós citamos na coluna que diversos cidadãos brasileiros tentaram obter informações sobre o batalhão nos últimos anos. Desde 2020, vários pedidos pela Lei de Acesso à Informação, todos negados. Algumas informações foram concedidas, informações genéricas, públicas, por exemplo, publicação do Diário Oficial, aí o Exército informava. Mas, na essência, nas coisas que importam, tudo foi negado. Por exemplo, um cidadão pediu acesso ao manual de campanhas do batalhão, porque o batalhão fala que executa campanhas psicológicas. E um cidadão pediu um manual, foi negado. Outro cidadão, que eu me recordo, pediu a relação de todos os países amigos com os quais o Brasil trabalhou em operações psicológicas. Tudo foi negado. E as negativas são as mais absurdas, esdrúxulas. Por exemplo, eles usam o artigo 6º da Lei de Acesso à Informação, que não trata absolutamente nada disso. O artigo fala apenas que cabe aos órgãos públicos zelar pela guarda da informação sigilosa. Não tem nada a ver com a informação requerida. E é preocupante porque você sabe, né, Rodrigo, o espectador é importante que saiba, que a Lei de Acesso à Informação prevê 3 graus de sigilo. Então, todo documento que é produzido pelo Estado brasileiro, se quer se tornar sigiloso, o Estado brasileiro precisa dar 3 graus de sigilo. Esses documentos não têm grau nenhum, porque o Exército não alegou nenhum grau de sigilo. Então é aquele famoso sigilo eterno. São documentos feitos por um órgão do Exército que não tem prazo de validade do sigilo, ou seja, nunca virão a público, a depender do Exército. Por que a gente está discutindo tudo isso, né? Que nós vimos, a investigação da Polícia Federal está desvendando, mas nós já estamos acompanhando aí há 4 anos, né, no mínimo, vários setores das Forças Armadas brasileiras envolvidos com a extrema-direita, inclusive em cargos de comando. Notas golpistas de cunho que procuravam erodir a confiança das pessoas nas instituições brasileiras. Né? Várias publicações em redes extremistas da extrema-direita questionando a democracia brasileira. Então, é evidente que o Brasil precisa aprofundar o conhecimento sobre este batalhão. A pergunta básica é: está sendo usado o batalhão contra o povo brasileiro? Um segundo estudo, Rodrigo, muito interessante, é de um outro coronel do Exército, apresentado à Escola Superior de Guerra, em 2021 também, um estudo recente. E nesse estudo, esse coronel diz assim: olha, a gente poderia usar as operações psicológicas do batalhão para melhorar o orçamento das Forças Armadas. Porque com essas operações psicológicas, nós podemos convencer autoridades e o público em geral, né, da importância das Forças Armadas. Então, e aí ele fala que essas operações estão vinculadas à comunicação social do Exército. Sim. Precisam ser vinculadas. Então, eu até brinquei na coluna dizendo: atenção, caro ouvinte, né? Se você assistir uma matéria ou ler um jornal dizendo assim, as Forças Armadas estão sem dinheiro, né? Atenção, você pode estar sendo vítima de uma operação psicológica, né? É impressionante. É isso. Então, assim,
O que é grave é a falta de controle, né? O descontrole total. É um setor que opera na sombra, absolutamente fora do escrutínio da cidadania, não explicam às pessoas o que fazem. Então, num contexto de uma tropa radicalizada à direita, então é essencial, né? É premente. E quem deve fazer isso? A meu juízo. Aí já é a minha opinião, né? O legislativo seria o primeiro caminho, né? Existem lá comissões específicas para acompanhar o tema das Forças Armadas. E o que faz esta comissão? Normalmente ela convida os comandantes e eles vão lá e reclamam recursos, pedem dinheiro. Basicamente é isso, você já acompanhou várias audiências, né? Eles vão lá e pedem dinheiro. É para isso que eles vão lá.